Olá, hoje eu tenho a pergunta para fazer para você. Quais foram as oportunidades que você perdeu na sua vida por simplesmente ter medo demais? Sabe aquela reunião na sua empresa onde você não colocou a sua ideia e percebeu que alguém falou alguma coisa mais ou menos parecida e conseguiu a promoção? Ou aquela oportunidade que você não apresentou o seu negócio para alguém, semanas depois você viu aquele alguém fazer negócio com um concorrente seu? E aquele relacionamento que de repente você está até hoje, mas não sai dele por ter medo de sair desse relacionamento. E as coisas que você precisa fazer, porque tem certeza que vai levar sua vida para um próximo nível, mas na hora de executar, você trava por conta do medo. Nesse vídeo de hoje, eu quero te ajudar a despertar essa coragem interna, para que você faça o que realmente deseja na sua vida. Quando você conseguir dominar as situações de medo, você vai conseguir um equilíbrio nessa balança tão importante entre medo e conquistas. Coragem, você já sabe, não é ausência de medo. Eu não quero que você não sinta medo, mesmo porque isso não é possível. O medo é um dos sentimentos básicos. Inclusive, hein, eu tenho medo de pessoas que dizem não ter medo. O importante é que o medo te deixa no estado de alerta para as coisas que podem dar errado, mas o medo precisa ser um conselheiro para você e não um carcereiro. Quando o medo te aconselha, você tem um medo positivo. Por exemplo, o medo de alguma coisa falhe na sua reunião vai fazer você rever anotações, data show, ver se o microfone está funcionando. Então esse é um tipo de medo saudável. O problema é quando o medo é quase patológico. Aquele medo que trava, que impede você de seguir em frente. Se você parar para pensar, você vai entender que o medo é algo criado dentro da sua cabeça. Qualquer pessoa tem alguma carga de medo. O medo é uma preocupação com algo, ou que algo saia diferente daquilo que a gente planejou e ainda causa uma dor na nossa vida. Esse é o grande desafio. O medo se manifesta muito forte, baseado em cenários da sua mente. Ele projeta esses cenários daquilo que pode acontecer quando você toma uma decisão e até mesmo quando você não toma uma decisão, quando você simplesmente pensa que vai viver um futuro de alguma forma. Daí vem o medo. Normalmente, quando o medo se manifesta muito forte, é um cenário muito ruim. E sabe quem cria tudo isso? Você. Você cria isso na sua mente. O seu grande desafio é esse. Você pode se concentrar, se focar nas coisas que dependem de você ou nas coisas que não dependem de você. As pessoas que dominam melhor o medo são aquelas pessoas que se concentram no que depende delas. E as pessoas que têm dificuldades em lidar com o medo são as pessoas que estão sempre concentradas em situações externas e que não dependem delas. Por exemplo, imagina que você tem uma reunião. Imagina que você tem que falar com pessoas, muitas pessoas. E muitas pessoas têm medo de falar com os outros, não é verdade? Se você não tem controle sobre o que a outra pessoa vai pensar, você não tem controle sobre a reação da outra pessoa. Mas você tem controle sobre a sua preparação. Você tem controle sobre o que você vai abordar. Isso é muito importante. Então, se concentra no que depende de você, porque simplesmente você não controla o que vai acontecer com as outras pessoas. Outra coisa importante, você tem que se preparar para poder fazer a outra pessoa tomar uma decisão daquilo que você está apresentando. Outra coisa, eu quero que você aprenda o conceito do suficientemente bom, que é o conceito do Walter Longo. Você tem que estar suficientemente bom para poder avançar, porque senão você vai querer tentar se preparar, sabe quando? Vai ficar se preparando para o resto da vida. Será que você já sabe um pouco sobre aquele projeto? Será que você sabe mais daquele projeto do que para quem você vai apresentar ele? Quando você percebe que você se preparou minimamente bem, então já está bom para poder avançar. Senão essa conta na sua cabeça não vai fechar nunca. Você vai achar que você tem que se preparar para sempre. E assim não funciona. Aí você vai travar. Outra coisa importante que gera muito medo. Muitas pessoas estão viciadas em controle. Elas querem controlar tudo à sua volta. Elas querem ter certeza de absolutamente tudo. É como se fosse assim, eu quero tomar essa decisão, mas eu quero uma garantia, um contrato assinado com o destino de que vai dar tudo certo, de que tudo no final vai ser como eu planejei, exatamente assim. Olha, isso é uma ilusão.
Controle é uma ilusão. Esse nível de certeza que você quer ter sobre as coisas, sobre sair de um relacionamento, sobre apresentar um projeto na empresa, sobre falar com alguém em uma reunião, sobre qualquer coisa, isso quase não existe. A vida não é assim, não. Está faltando coragem para você. Isso não existe. Foque no que depende de você e se prepare minimamente para aquilo. Por último, você precisa controlar o seu discurso interno. Você tem uma voz dentro da sua cabeça o tempo todo e aqui a coisa complica, pois não dá para ensinar isso para você num vídeo, a fazer isso com maestria, de jeito nenhum. Para entender melhor o que é controlar essa voz interna dentro da sua cabeça, você vai ter que assistir uma aula minha, participar de uma palestra minha, para entender, vai entender só esse processo de maneira melhor. Agora, se você quer realmente, de fato, aprender estratégias para domar os seus pensamentos, eu tenho um treinamento de 32 horas presencial, onde eu ensino passo a passo essas estratégias da neurociência, psicologia e muito mais. Aí sim, aí eu garanto que você terá um entendimento real e geral sobre como dominar os seus pensamentos e guiá-los para uma vida de sucesso em todas as áreas da sua vida. E se você me segue aqui no YouTube e não me segue ainda no Instagram, passa a me seguir. Lá eu deixo pensamentos e dicas diariamente com a intenção de te ajudar a ter uma vida melhor. Pensa sobre isso e até o nosso próximo encontro.